pode ser que daqui a pouco eu enfrente, como eu tenho enfrentado, por exemplo, muito hate das feministas. Eu tenho tomado muito hate de feministas. Mulher falando sobre família. Por falar sobre família. E outra, porque o pessoal que tem essa visão mais progressista não fala assim, mas o seu não tem lugar de fala, então não gosta de falar isso? Sim. O meu lugar de fala ali é o seguinte, eu sou profissional de saúde, eu sou nutricionista, eu sou psicóloga, então eu atendi, eu estudei, eu me capacitei, eu me especializei, eu dou aula para profissionais de saúde, então eu tenho a expertise para falar das duas áreas que eu dominei e que eu sempre trabalhei. Ao mesmo tempo, eu tenho as 3 empresas. Eu tenho a expertise como empresária, eu estou inserida no meio empresarial. Então, eu tenho o lugar de fala, de falar sobre isso também, de negócios. Eu sou esposa, eu sou mãe. E eu sou serva de Deus uma vida inteira. Sim. Então, quando a pessoa tenta me bater, ela vai receber com respeito uma resposta de volta. Não vai ficar por isso. Então, ela vai... Eu acho que isso é uma coisa que gera o hate, mas ao mesmo tempo a pessoa, até para fazer o hate, ela sabe que ela está fazendo o hate com alguém que tem o lugar de fala do que está, né? Mas o hate não tá nem aí com isso. Ele tá nem aí, ele vem. Mas assim... Mas é muito bom, o hater é muito bom. Mas hoje em dia... Se você souber usar, é sensacional. Uma das coisas que mais acontece hoje das pessoas ficarem meio bravas assim comigo, é muito em relação a eu defender o posicionamento da mulher dentro do lar. E dentro da metodologia bem disposta, o primeiro pilar é a espiritualidade, o segundo é cura emocional. O terceiro é o alinhamento conjugal e a visão da mulher sobre a maternidade. Então é o seguinte, como foi que a Lídia se tornou a Lídia que eu sou hoje? Foram esses pilares que me trouxeram até aqui. Então, a ordenação desses pilares tem a ver com a minha vivência. Sim. E eu sei que se a pessoa não estiver muito alicerçada em Deus e na palavra, ela vai ouvir o que eu estou falando e vai ser como está na palavra. É loucura para o mundo. É loucura para o mundo uma mulher que é empresária falar que é mais importante a casa dela, estar com os filhos, priorizar os filhos e o marido. Isso, e aí trazendo um pouco para o que é o contexto muitas vezes do meio das pessoas que são mais fervorosas na igreja, nós encontramos, e a gente já falou isso até em outra conversa sem ser aqui no podcast, a questão dos empresários. Não é tão frequente ter um grande volume de empresárias católicas ativas na internet que estão evangelizando. Não é um volume muito grande. Verdade. E isso é algo que as pessoas, elas entendem assim, não, se a pessoa está cuidando da casa e ela está cuidando das coisas de Deus, ela está certa. Mas se ela é uma empresária e ela está falando sobre as coisas de Deus, aquilo já dá uma bugada. Peraí, mas por que ela tá falando? Ela não pode falar isso, ela tinha que estar em casa. Mas peraí, eu tô falando que eu tô em casa. Que é o preconceito, né? Existe um jeito de você se posicionar dentro do seu lar e não priorizar a empresa em detrimento do seu lar. Só que não é um jeito qualquer. Enquanto eu não era mãe, eu conseguia estar na minha clínica o dia todo atendendo pacientes. Sim. Quando eu me tornei uma gestante, eu passei a atender de casa, online. Eu podia ter ido presencial, mas eu já tinha um trabalho virtual. Eu optei por atender online os pacientes. Eu migrei 100%, porque já tinha passado a pandemia. Eu migrei 100% para atendimento de nutrição e psicologia somente online. Que foi uma revolução que demoraria talvez 10 anos. Psicologia já podia, então eu já atendo online desde sempre, porque desde 2012 isso já era permitido, então quando eu formei já podia. Mas legal. Nutrição foi só depois da pandemia. E aí... Você atendia os dois, nutrição? Os dois, sempre atendi, e separadamente. Tinha pacientes que eram das duas áreas, porque precisavam da mudança de comportamento, da mudança de mentalidade, para então aderir à adesão boa para a mudança de alimentação e hábitos. E a parte de estar mais à frente de mentorias, cursos, palestras, eu foquei mais com o nascimento da minha filha. Sim. Então, hoje, eu consigo conciliar o que eu fazia porque eu tive a flexibilidade de abrir minha cabeça e falar assim, não existe só uma forma de eu trabalhar. Existe uma maneira para esse tempo que Deus me chama a ser mãe de crianças pequenas que não está em fase escolar ainda, para que eu adapte o que eu estou fazendo de forma que esse é a minha maior missão no momento. Sim. É estar... E você começou a ensinar as mulheres a fazer isso. Mas não foi uma coisa que eu planejei. As mulheres começaram, as minhas alunas, as minhas mentoradas. Como que você faz? Porque a minha filha nasceu e elas me viram. Ela continua indo para TV, ela continua indo para podcast, ela continua indo para os lugares que ela tinha já o costume de ir. Como mas que ela agora faz leva tudo junto, isso? Mas ela leva a criança junto. Então, como é que ela faz?
E é isso, só que as mulheres hoje, infelizmente, nós recebemos, eu fui doutrinada assim também, em partes, mas se não fosse a palavra de Deus e a prevalência dos valores que nós aprendemos em Deus, certamente eu teria colocado a profissão, a minha realização profissional em primeiro lugar, que é o que hoje as mulheres são o tempo inteiro bombardeadas. Mas, Lídia, a mulher de Provérbios, a mulher virtuosa de Provérbios, ela é exatamente assim. Ela é de negócios. Ela é de negócios, ela lidera outras mulheres, outras pessoas, ela está em casa, ela está com os filhos, com o marido. Quando a gente lê, para muitas pessoas que leem, uma vez eu fiz uma pregação sobre essa passagem, para a maioria das mulheres aquilo é assustador. Uhum. Aquilo não existe. Uhum. Porque, como você falou, foi doutrinado, não só as mulheres, mas eu acredito que todos foram doutrinados de que você só pode fazer uma coisa. Uhum. Isso precisa ser quebrado na nossa mente. Sim. Você pode fazer várias coisas e ainda ter tempo para você. Uhum. Mas conta pra gente como que você faz, os detalhes, para que as mulheres possam ter esse entendimento. E foi assim. aonde eu entendi, porque foram 6 meses, os 6 primeiros meses da minha maternidade foram tantas pessoas que chegaram e falaram a respeito do como você faz isso. Do seu dia a dia, eles questionavam. Do como que você está administrando isso, você acabou de ser mãe, eu ali amamentando, mas eu não parei. Ainda mais que a minha filha veio de parto normal, então eu não tive uma recuperação. Eu voltei para o treino na semana seguinte, o médico liberou. Então assim, e eu já compartilhava muito da minha rotina, então acho que isso foi algo que chamou mais a atenção e as pessoas começaram realmente a me perguntar tanto, que eu falei assim, tem alguma coisa aí que eu preciso fazer, porque não é normal. Nas redes sociais começaram pessoalmente, a te perguntar. Pessoalmente. Pessoalmente também. Nem era na rede ainda. Não, na rede também, mas pessoalmente. Muitas mulheres, inclusive, sabe o que começou a acontecer? Mulheres que querem ser mães, que já estão casadas, que são empresárias. Aqui em Alphaville a gente está no meio empresarial o tempo todo. E aí eu ia para alguma imersão, alguma coisa, sempre alguém me parava e falava assim, nossa, eu tô vendo você e tá me inspirando, porque eu achava que sendo empresária, se eu me tornasse mãe, a minha carreira ia degringolar. Eu não ia conseguir gerir mais a minha carreira, eu ia ter que parar tudo. Mas aí elas falavam isso por quê? Me viam ali com a minha filha, bebezinha, levava, igual trouxe hoje, tá aqui comigo. Sim. Então assim, elas viam como eu estava fazendo e entenderam que às vezes elas estavam criando na mente delas uma ideia, mas que é porque elas estavam engessadas. Sim. E aí, quando eu sentei em oração e estruturei o método, eu coloquei, literalmente, olhando o retrovisor da minha vida, o que me trouxe até aqui, como eu cheguei nisso. E ali eu entendi a base cristã, católica, a cura emocional, porque aí a autoestima, a autoconfiança, a percepção de quem eu sou, do valor que eu tenho, do quanto eu mereço prosperar. Se eu me dedicar ao meu trabalho, eu vou colher os frutos, que Deus abençoa a pessoa que trabalha com integridade, que ela vai colher frutos e que está tudo bem. Então, todas essas coisas vieram ali desse processo da cura emocional, que é o que eu falei que eu faço a terapia como paciente há 15 anos. Fora as imersões e ambientes que também foram trabalhando esse desenvolvimento pessoal. E aí, depois, esse alinhamento da visão sobre o casal e sobre a maternidade vem da minha experiência como terapeuta, vendo tudo que as pessoas tinham de crença disfuncional disso e entendendo, e você como bem citou, ali da mulher de Provérbios e todas as passagens que falam sobre casamento, sobre a submissão da mulher. Então eu sabia qual era o meu papel. Eu sabia que sendo empresária e com a vocação matrimonial, eu não poderia me sobrepor ao meu marido. Eu preciso respeitá-lo como líder da minha casa. Então, entendendo o meu papel e entendendo que eu não vou competir com ele e tendo esse alinhamento desde o namoro, isso fez com que nós, ao planejarmos no nosso namoro, formar a nossa família, tivesse tudo muito claro e com conversas difíceis desde o namoro para tudo alinhar, para na hora que o casamento aconteceu, já casamos abertos à vida e tudo, e assim viemos, né? Estamos. E nisso, tendo um marido que entende a minha missão também, dessa parte profissional, entende que o meu papel e o dele, quais são. Não há um conflito, não tem aquela coisa, você vai ter que pagar metade da conta aqui de casa, então se vira, você está amamentando, mas eu não quero nem... Não existe, não existe isso, não existe, porque tudo foi alinhado. Eu quero convidar você que ouviu tudo isso e precisa se conhecer,
se cuidar, se tratar, você precisa estar dentro da comunidade Marca da Vitória. Nós temos uma plataforma, Lídia, quero te convidar para dar uma aula lá na nossa plataforma. Vai ser uma honra, vou mal fazer. Que é a comunidade Marca da Vitória, nós temos vários cursos, inclusive está faltando um curso lá dentro de criação de filhos. Aí. Quem sabe a gente consegue fazer isso juntos, né? Eu já prometi para o povo e não consegui fazer ainda. Nós temos vários cursos de desbloqueios emocionais, temos curso de espiritualidade e intercessão. Você pode entrar na comunidade Marca da Vitória e lá dentro você vai fazer vários cursos, se formar, e todos os meses tem uma reunião de mentoria comigo ao vivo pelo Zoom.